Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem ter uma conexão espiritual mais profunda? Uma intuição que transcende o natural e uma força que não pode ser explicada pela lógica humana? A Bíblia nos dá uma pista em Provérbios 31:25, força e dignidade são suas vestes, e ela ri do futuro sem temor. Esse versículo não descreve qualquer mulher, mas aquela que foi escolhida e equipada por Deus com um poder especial. Hoje vamos explorar o mistério espiritual por trás das mulheres escolhidas por Deus, revelando o que as diferencia, quais dons elas recebem e como esses dons impactam o mundo ao seu redor. Vamos mostrar como identificar se você também foi chamada para esse propósito extraordinário. Este não é um tema comum, é uma revelação que pode transformar a forma como você se vê. Está pronta para entender o que Deus reservou exclusivamente para suas filhas escolhidas? Desde os primeiros dias de suas vidas, algumas mulheres sentem que há algo nelas que não se encaixa no comum. Não importa o quanto tentem se ajustar às expectativas dos outros, sempre há uma voz interna, um sussurro persistente, uma sensação de diferença que não desaparece. Muitas vezes, esse sentimento é interpretado como insegurança, rebeldia ou até fraqueza, mas a verdade é outra. Essa voz interior é o eco de um chamado eterno, a marca invisível de terem sido separadas antes mesmo de nascer para um propósito que ainda não foi totalmente revelado. A Bíblia nos oferece uma chave poderosa para entender isso em Jeremias 1:5, onde o Senhor declara: "Antes de te formar no ventre, eu te escolhi, antes que nascesses, eu te separei e te nomeei profeta para as nações." Esse versículo não fala apenas do profeta Jeremias, fala de todos aqueles que foram escolhidos por Deus para realizar missões específicas. E dentro desse grupo especial, há mulheres cuja existência foi predestinada para trazer um poder espiritual que transcende o entendimento humano. Desde o ventre, essas mulheres estão marcadas, sua sensibilidade é maior, sua percepção é mais aguçada e seu coração está mais aberto ao invisível. Não é por acaso que desde pequenas elas se sentem diferentes, como se não se encaixassem completamente em seu entorno. São mulheres que choram com facilidade ao orar, que sentem uma inquietação estranha em ambientes espiritualmente carregados, que têm sonhos que parecem mais visões do que simples narrativas noturnas. São aquelas que desde cedo sentem uma compaixão profunda pela dor alheia e uma necessidade incontrolável de ajudar mesmo sem saber exatamente como. Tudo isso não é acidental, é uma preparação precoce para algo maior. Pensemos na história de Maria, a mãe de Jesus. Ela não foi escolhida no dia em que o anjo Gabriel lhe apareceu, ela foi separada muito antes. Sua vida, suas circunstâncias, até mesmo sua linhagem, tudo foi cuidadosamente planejado por Deus. Quando o anjo a saúda, ele diz: "Ave agraciada, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres." Lucas 1:28. Essa declaração não foi uma cortesia celestial, foi o reconhecimento de uma escolha antiga, de um chamado eterno. Maria não era uma mulher comum, era uma mulher escolhida e por isso carregava um poder que nenhuma outra mulher havia carregado antes, o de trazer o Salvador ao mundo. Assim como Maria, há muitas mulheres hoje que foram escolhidas para missões específicas, embora ainda não saibam disso. Algumas o intuem, outras o rejeitam por medo, e poucas já caminham com plena consciência de seu chamado, mas todas foram marcadas. A marca não é visível aos olhos humanos, mas no reino espiritual ela brilha com intensidade. Os anjos sabem disso, os demônios também. Por isso o ataque contra essas mulheres costuma ser mais intenso, não porque sejam mais fracas, mas porque representam uma ameaça ao reino das trevas. Muitas dessas mulheres escolhidas experimentam rejeições desde muito jovens. São incompreendidas por suas famílias, criticadas por suas decisões, e frequentemente enfrentam solidões profundas que parecem não ter explicação. Mas cada um desses momentos foi permitido por Deus como parte do processo de formação. O ouro é purificado pelo fogo, e as almas destinadas a grandes coisas passam por fornos de aflição. Isso não é castigo, é preparação. Assim como Moisés foi escondido por sua mãe para proteger sua vida, porque seu destino era libertar Israel,
Muitas mulheres são escondidas por Deus em temporadas de silêncio, anonimato ou aparente inatividade. Mas elas não estão sendo esquecidas, estão sendo preservadas. Uma mulher escolhida sente o peso de seu chamado mesmo antes de conhecê-lo. Frequentemente ela se sente atraída pela oração, pelo serviço, pelo espiritual, mesmo que não consiga explicá-lo com palavras. Sua alma anseia pelo eterno, busca respostas nas alturas e se inquieta com o mundano. Essas são sinais de que há um poder latente esperando para ser ativado, e esse poder não é fruto do esforço humano, mas do desígnio divino. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As mulheres escolhidas não têm apenas um propósito, elas têm uma obra preparada desde antes. Elas só precisam despertar para essa realidade. Um dos maiores obstáculos que essas mulheres enfrentam é o desconhecimento de sua verdadeira identidade. O inimigo sabe que, se conseguir confundi-las sobre quem são, poderá atrasar, embora não impedir, o cumprimento de seu chamado. Por isso, muitas delas lutam com baixa autoestima, relacionamentos destrutivos, culpa ou vergonha do passado. Mas quando começam a enxergar sua vida através da lente do propósito eterno, tudo muda. As feridas se transformam em credenciais, as lágrimas em sementes de poder e as cicatrizes em mapas que as conduzem ao seu destino. Deus nunca escolhe ao acaso. Ele não improvisa. Cada detalhe, cada experiência, cada desafio é desenhado para formar na mulher escolhida a fortaleza necessária para sustentar o poder que ela receberá. Não se trata apenas de dons espirituais, trata-se de uma autoridade que não pode ser fabricada, apenas conferida. Uma autoridade que vem acompanhada de sabedoria, discernimento, compaixão e coragem. Uma autoridade que quebra cadeias, levanta outros e muda atmosferas. E essa autoridade não é dada a qualquer um. É dada àqueles que foram separados desde antes de nascer para trazer esse poder. Lembremos de Esther, uma jovem órfã criada no anonimato, sem um destino aparentemente relevante. Mas Deus a colocou no palácio de um rei, não para que vivesse em conforto, mas para que salvasse seu povo. Quando chegou o momento decisivo, Mardoqueu lhe disse: e quem sabe se para esta hora chegaste ao reino? Esther 4:14. Essa frase é uma revelação para cada mulher escolhida. Você não está onde está por acaso. Você não passou pelo que passou em vão. Tudo a trouxe até este momento, porque há algo que só você pode fazer. Há uma intervenção, uma oração, uma palavra, uma ação que só você pode realizar. E todo o céu está esperando que você assuma seu papel. Não importa se o mundo ainda não a reconheceu, Deus já o fez. Ele a viu quando ninguém mais viu. Ele a escolheu quando você mesma ainda não havia se descoberto. E agora Ele a chama para caminhar na consciência de que você não é uma mulher comum. Você é uma mulher escolhida. E isso significa que dentro de você há um poder que pode libertar, curar, ensinar e transformar. Não se trata de fazer milagres visíveis, mas de caminhar todos os dias com uma autoridade que vem do céu. Quando uma mulher escolhida percebe quem ela é em Deus, tudo muda. Ela não precisa mais de validação externa. Não se desgasta em competir ou agradar. Seu foco muda. Sua fé se ativa. Sua oração se torna fogo. Sua presença, um refúgio. E sua vida, uma manifestação constante da graça divina. Essas mulheres nem sempre têm títulos ou plataformas, mas sua influência é eterna porque estão conectadas ao coração de Deus. Hoje muitas mulheres vivem confusas, frustradas, sentindo que há algo grande dentro delas, mas sem saber como desenvolvê-lo. A elas vai esta mensagem: você não está sozinha. Deus depositou em você algo que o mundo precisa. E embora às vezes pareça um fardo, na verdade é um privilégio. O céu confiou em você. Por isso você nasceu neste tempo. Por isso passou pelo que passou, porque apenas uma mulher escolhida pode carregar com graça o peso do poder que Deus reservou para suas filhas mais corajosas. Nos próximos momentos desta mensagem, vamos nos aprofundar nos sinais, nas marcas e nas características dessas mulheres que foram marcadas desde o princípio. Mas o mais importante agora é que você entenda que não está aqui por acaso.
Esta palavra chegou até você porque o Espírito Santo quer lembrá-la de quem você é. Você é escolhida, e isso significa que, embora o caminho não tenha sido fácil, há um poder esperando para ser liberado em sua vida. Está pronta para ativá-lo? Há mulheres que não apenas observam o mundo com os olhos, mas o percebem com a alma. Mulheres cuja sensibilidade espiritual as distingue, cuja capacidade de discernir o invisível as transforma em sentinelas silenciosas do mundo espiritual. Essas mulheres escolhidas por Deus não vivem na superfície, mas nas profundezas. Carregam dentro de si um radar celestial que lhes permite identificar o que não se vê, ouvir o que não se diz, sentir o que outros ignoram. Essa sensibilidade não é fraqueza emocional, é percepção divina. É uma conexão direta com a fonte espiritual que lhes permite navegar por este mundo com uma bússola interior que nunca falha. É exatamente essa sensibilidade que lhes dá acesso a um dos poderes mais profundos, o discernimento. O apóstolo Paulo fala desse dom em 1 Coríntios 2, 14 e 15, dizendo: o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender porque se discernem espiritualmente. Em contrapartida, o espiritual julga todas as coisas. Essa declaração nos leva a compreender que nem todos têm a capacidade de discernir o mover de Deus ou detectar o engano do inimigo. Mas as mulheres escolhidas têm, não porque sejam mais capazes por natureza, mas porque foram dotadas pelo Espírito Santo para ver além do visível. Isso as torna intercessoras, protetoras, profetisas silenciosas, portadoras de advertências e direção. Esse dom não se aprende, ele desperta. Não é uma técnica, é uma unção. Uma mulher escolhida pode pressentir quando algo não está bem, mesmo que tudo pareça estar em ordem. Pode sentir um peso para orar por alguém que não vê há anos. Pode experimentar uma inquietação inexplicável antes que algo aconteça. Esse nível de percepção não é imaginação ou intuição emocional. É um reflexo do Espírito de Deus operando nela. Assim como Eliseu percebia de seu quarto o que o rei da Síria planejava em segredo, as mulheres escolhidas hoje percebem os movimentos espirituais muito antes que se manifestem. Sua sensibilidade as posiciona como atalaias, guardiãs dos santos, mensageiras do céu. Em 2 Reis 6:12 é narrado como o rei da Síria, frustrado porque seus planos eram descobertos, perguntou a seus servos quem era o traidor. Eles responderam: não, rei senhor nosso. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, declara ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara mais secreta. Isso revela a capacidade de um servo de Deus para discernir o que ocorre no oculto. Essa mesma graça de percepção opera nas mulheres escolhidas. Elas não precisam estar presentes para saber, não requerem evidências para entender. O Espírito lhes revela o que é necessário no momento oportuno. Não são crédulas, são profundas. Não são desconfiadas, são espiritualmente alertas. Essa sensibilidade não está desconectada da palavra. Tudo que percebem é filtrado pelas Escrituras, porque uma mulher escolhida sabe que seu discernimento não tem autoridade se não estiver alinhado com a verdade de Deus. Em Hebreus 4:12 lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Essa revelação é fundamental. A sensibilidade espiritual dessas mulheres não é abstrata nem subjetiva. É uma extensão do caráter de Deus e um reflexo de sua palavra. Sua sensibilidade também as torna propensas a carregar emocionalmente o ambiente onde estão. Elas podem entrar em um lugar e se sentir oprimidas sem saber porquê. Podem conversar com alguém e detectar que por trás de suas palavras há uma luta interna. Essa capacidade não é para julgar, mas para orar, para interceder, para proteger. Assim como Jesus percebia o coração de quem o rodeava, as mulheres escolhidas também são capazes de ler as correntes internas daqueles que estão ao seu redor. Em João 2:25 afirma-se: Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Essa dimensão de conhecimento espiritual não é um privilégio exclusivo do Filho de Deus, mas uma manifestação de seu Espírito em aqueles que estão cheios dele.
A sensibilidade espiritual também opera como uma defesa. É aquele alarme invisível que as alerta sobre lugares que não devem visitar, decisões que não devem tomar, pessoas das quais devem se afastar. Nem sempre entendem o porquê, mas obedecem, porque aprenderam que sua percepção não é produto do medo, mas fruto do Espírito. Essa obediência às alertas do discernimento a salva de muitos erros, de muitas armadilhas, de muitas feridas. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. As mulheres escolhidas vivem sob essa verdade. Sua sensibilidade as mantém em constante dependência de Deus, porque sabem que sem Ele não poderiam navegar com clareza em meio à confusão espiritual que as cerca. Mas também é verdade que essa sensibilidade pode ser um fardo. Sentir tanto, perceber tanto, pode esgotar a alma. Por isso essas mulheres precisam constantemente se renovar na presença de Deus. Precisam de tempo a sós com Ele para liberar o que carregam, para alinhar suas emoções com o Espírito, para receber direção. Jesus, sendo o Filho de Deus, buscava momentos de solidão para orar, para estar com o Pai, para ser fortalecido. Em Marcos 1,35 lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde se pôs a orar. Esse hábito é vital para quem foi dotada com sensibilidade espiritual. Sem esses momentos de intimidade, a percepção pode se tornar um peso em vez de uma ferramenta. O discernimento também permite que elas identifiquem quando uma palavra aparentemente boa não vem de Deus. São capazes de distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o santo e o profano, mesmo quando as aparências enganam. Isso é vital em tempos em que muitos se apresentam como enviados de Deus, mas sua mensagem não é respaldada pelo Espírito. João 4:1 nos exorta: amados, não creiam em todo o Espírito, mas provem os Espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. As mulheres escolhidas são provadoras de espíritos, não por desconfiança, mas por sensibilidade treinada. Seu ouvido espiritual está afinado. Sabem que nem tudo que brilha é luz, nem tudo que soa espiritual é santo. Essa sensibilidade também as permite ser canais de revelação para outros. Quando oram, não o fazem por rotina, mas com direção. Quando intercedem, fazem-no com precisão. Não oram de forma genérica, oram pelo que o Espírito lhes mostra. Às vezes sem conhecer os detalhes, mas com uma exatidão que só pode vir do céu. Romanos 8:26 explica: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As mulheres escolhidas se movem nessa dimensão. Sua sensibilidade não apenas as guia a orar, as transforma em instrumentos de intercessão eficaz. O mundo espiritual é real, e aquelas que foram escolhidas por Deus para caminhar nessa sensibilidade não podem se permitir viver distraídas. Sua vigilância é crucial. São sentinelas espirituais em seus lares, em suas congregações, em suas comunidades. Estão em alerta, não por paranoia, mas por responsabilidade divina. Como as virgens prudentes de Mateus 25, mantêm sua lâmpada acesa, não dormem, não relaxam, não se desconectam. Sabem que sua percepção não é um dom decorativo, mas uma ferramenta de guerra, de cuidado e de edificação. E como todo dom espiritual, essa sensibilidade não se manifesta para exaltação pessoal. Não é motivo de orgulho, mas uma convocação à humildade. Porque quanto mais percebem, mais conscientes são de sua necessidade de direção divina. Não se autoproclamam especiais, porque entendem que tudo o que têm vem do Espírito. 1 Coríntios 4:7 as lembra: pois que tens que não tenhas recebido, e se o recebeste, porque te glorias como se não o houveras recebido. Essa consciência as mantém com os pés no chão e o coração no céu. Sua vida é uma busca constante pela vontade de Deus, porque sabem que só em sua comunhão com Ele podem manter esse nível de sensibilidade. Uma mulher escolhida, dotada com essa percepção espiritual, é uma arma nas mãos de Deus. Ela pode identificar a dor oculta nos rostos que sorriem,
o perigo em decisões aparentemente corretas, a necessidade de intervenção divina antes que a crise exploda. Sua vida se torna uma extensão do céu na terra, não porque ela o escolheu, mas porque foi escolhida, e porque aprendeu a honrar o dom que lhe foi concedido, a cultivá-lo em oração, a afiná-lo na palavra e a usá-lo com amor e responsabilidade. Esse poder não é visível a olho nu, não usa uniforme nem título, mas é evidente em seu caminhar, em sua oração, em sua presença. Onde ela está, algo muda, porque seu espírito está conectado com o eterno e sua percepção com o divino. Esse é o poder que só as mulheres escolhidas têm, a capacidade de ver o que outros não veem, de ouvir o que outros não ouvem, de sentir o que outros ignoram, e ao fazê-lo, tornam-se portadoras de revelação, de direção e de consolo. Há um tipo de mulher que viveu batalhas em silêncio, que caminhou com a cabeça erguida enquanto sua alma se desfazia em lágrimas que ninguém viu, que suportou temporadas de abandono, traição, humilhação ou doença, sem entender porquê, mas com uma esperança firme de que tudo tem um propósito. Essa mulher não é fraca, ela é forjada, não está quebrada, está sendo moldada, porque quando Deus escolhe uma mulher para uma tarefa espiritual transcendente, Ele não a chama da comodidade, Ele a chama do fogo, da prova, do quebrantamento. Na guerra interna, onde se formam as portadoras de poder, nos vales de sombra, nas noites sem respostas, nos dias de luta constante entre a fé e o cansaço, é onde se forja o caráter das mulheres que carregarão sobre seus ombros uma autoridade espiritual genuína. O sofrimento de uma mulher escolhida não é acaso, é desígnio. Cada lágrima, cada silêncio imposto pela incompreensão, cada porta fechada, cada traição inesperada foi uma ferramenta de Deus para fortalecer seu espírito. Não porque a dor venha dele, mas porque ele redime tudo. Romanos 8:28 declara com clareza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus tem a capacidade de tomar até o mais doloroso e transformá-lo em um instrumento para revelar sua glória. Essa é a realidade das mulheres que foram separadas. Nada do que viveram será em vão. A guerra interna é uma escola de obediência. Nela, aprende-se a depender completamente de Deus, não de emoções, não de planos humanos, não de recursos externos. É ali que se entendem passagens que antes eram apenas versos conhecidos. Em meio à dor, Filipenses 4:13 deixa de ser uma frase repetida e se torna uma certeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando a alma está exausta e ainda assim se segue crendo, quando o corpo está cansado e ainda assim se ora, quando tudo ao redor desmorona e ainda assim se adora, é então que se prova a fidelidade. E é então que Deus responde com uma graça inexplicável. A mulher escolhida muitas vezes não entende no início por que seu caminho foi mais duro. Ela olha ao redor e vê outras pessoas avançando com facilidade, enquanto ela tropeça repetidamente. Mas essa lentidão não é fracasso, é cuidado. O Espírito Santo trabalha com precisão em quem está destinada a tarefas maiores. Deus não se apressa com quem carregará peso. Ele as prepara com paciência. Por isso o processo de formação espiritual nessas mulheres é mais intenso. Elas precisam de raízes profundas, porque o vento que uma mulher com autoridade enfrentará não é o mesmo que enfrenta quem vive sem um propósito claro. Por isso não podem viver levianamente, sua alma é treinada nas profundezas. Davi foi ungido como rei, mas não ascendeu ao trono imediatamente. Passou anos fugindo, sendo perseguido, incompreendido, vivendo em cavernas. Nesse processo de escuridão, escreveu uma parte fundamental do saltério, não do topo do poder, mas da profundidade da dor. É precisamente nesses salmos que se revela o coração de alguém que foi quebrantado por Deus. Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa proximidade não é superficial, é uma presença que sustenta, que fortalece, que transforma. A mulher escolhida pode sentir que está sozinha, mas está mais perto do céu do que imagina.
A guerra interna também revela o que não pode permanecer. A prova purifica. O sofrimento traz à luz o que está escondido, não para envergonhar, mas para curar. Uma mulher escolhida é confrontada consigo mesma, não porque seja castigada, mas porque está sendo preparada. Ela não pode caminhar com feridas abertas, não pode ministrar com rancores ocultos, não pode ensinar a partir do ressentimento. Por isso Deus permite que passe por provas que a obrigam a enfrentar o mais profundo de seu ser. Só então sua voz terá autoridade. Não porque fala bonito, mas porque seu espírito foi rendido. Jó entendeu isso quando disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó 42:5. Esse é o testemunho silencioso de toda mulher que passou pela guerra interna. A revelação de Deus se torna real no fogo. Não se trata de teorias, trata-se de presença. A fé se afina na adversidade. A dependência se aperfeiçoa na necessidade. A autoridade nasce na obediência. E a obediência se forja na guerra. A mulher escolhida não se define por sua aparência, nem por suas circunstâncias externas. Ela se define por sua capacidade de permanecer quando tudo diz para desistir, permanecer quando suas orações parecem não ser respondidas, permanecer quando as forças falham, mas seu espírito se agarra à promessa. Essa perseverança não é humana, é espiritual, é fruto de uma raiz que foi alimentada no secreto. Mateus 6,6 revela essa verdade. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Essa dinâmica invisível é a base do poder que uma mulher escolhida carrega. O que ela vive no oculto determina o que ela libera no visível. Nessa guerra interna, muitas vezes não há palavras, apenas gemidos, silêncios, suspiros. Mas até isso é oração. Romanos 8:26 nos lembra: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a profundidade a que desce uma mulher escolhida. Sua comunhão com Deus vai além das palavras. Espírito com espírito é quebrantamento com consolo, é fraqueza com poder, e dali ela se levanta, não com força humana, mas com a glória de Deus sobre ela. As provas também limpam a visão. O que parecia importante desvanece, o que parecia urgente se revela irrelevante. O fogo revela o eterno, e a mulher que caminhou pela guerra interna vê com outros olhos. Já não busca agradar, busca obedecer. Já não deseja reconhecimento, deseja servir. Já não anseia por estabilidade, anseia por propósito. Porque ela entendeu que sua vida não é sua, que foi comprada por um preço, que sua existência tem um desígnio eterno. O 2 Coríntios 6:20 declara: porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa compreensão transforma tudo. No reino de Deus, o quebrantamento não é o fim, é o início. É o ponto de partida de uma nova dimensão espiritual, a porta para a autoridade, a base de uma unção que não se consegue com estratégias, mas com lágrimas. A mulher escolhida que atravessou a guerra interna não precisa se defender. Sua história fala por ela. Sua obediência é seu testemunho, seu caminhar é sua credencial, porque ela foi processada pelo fogo do céu e agora carrega um poder que não pode ser fingido. Sua guerra não é pública, não é escandalosa, é silenciosa, mas seus frutos são visíveis. Onde ela vai, sua presença traz paz, sua voz traz clareza, seu olhar transmite compaixão, porque ela foi transformada, porque foi visitada na dor, porque foi levantada na noite, porque foi sustentada pela mão invisível do Eterno. E essa transformação não é passageira, é permanente. Porque o poder que foi formado na aflição não se evapora, permanece. Por isso, se você está vivendo um tempo de guerra interna, não o rejeite, não fuja dele, não o interprete como rejeição de Deus. Interprete-o como parte do processo de sua escolha. Você está sendo formada, fortalecida, purificada, não para sobreviver, mas para liderar, não para resistir, mas para libertar. Porque só uma mulher que foi moldada no forno da aflição pode carregar o peso de uma glória que transforma o ambiente.
Assim como Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser provado antes de iniciar seu ministério, as mulheres escolhidas atravessam desertos que não compreendem, mas que são necessários. Mateus 4:1 nos mostra claramente: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa experiência não enfraqueceu Jesus, ela o preparou. Não foi um acidente, foi uma estratégia divina. Da mesma forma, cada guerra interna na vida de uma mulher escolhida é permitida para fortalecer o que está por vir. O poder que Deus confere não é leve, requer resistência, e essa resistência se constrói na adversidade. Por isso, aquelas que foram escolhidas não podem evitar a dor, mas também não podem evitar a transformação. Porque quando Deus termina sua obra nelas, ninguém pode deter o que ele planejou. Isaías 43:2 afirma: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa não elimina o fogo, assegura a presença em meio a ele. E isso é tudo que uma mulher escolhida precisa. O que você viveu não foi um erro. O que está enfrentando não é um sinal de abandono. É uma etapa do processo. É parte da guerra interna, que precede a manifestação do poder. É um sinal de que você está sendo preparada para algo que vai além de você. Algo que afetará vidas, gerações, atmosferas. Algo que trará glória a Deus. Quando uma mulher escolhida fala, algo no ambiente muda. Não importa se suas palavras são poucas ou se ela apenas as sussurra. Não se trata do volume, mas da autoridade com que foram carregadas. A voz de uma mulher marcada por Deus não é comum. Sua boca se tornou um canal do céu, e suas palavras são flechas dirigidas com precisão divina. Porque ela não fala por falar, fala quando o Espírito a impulsiona, fala quando o céu o exige, fala porque foi equipada para libertar, confrontar, edificar, e às vezes silenciar o inimigo com uma única declaração. Desde o princípio, o poder da palavra foi a ferramenta com a qual Deus formou o universo. E disse Deus: haja luz. E houve luz, Gênesis 1:3. A criação inteira respondeu a uma voz. Esse padrão não mudou ao longo das Escrituras. O céu continuou se manifestando por meio de palavras pronunciadas por aqueles que estavam em comunhão com o Espírito. E esse mesmo padrão permanece vigente nas mulheres que foram escolhidas. Não lhes foi dada uma voz apenas para se comunicar, mas para criar realidades no invisível. Quando oram, sua voz é ouvida. Quando intercedem, o mundo espiritual se abala. Quando declaram, o que parecia impossível começa a se alinhar com o plano de Deus. Porque suas palavras não são humanas, são carregadas de unção. Em Provérbios 18:21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse princípio opera de forma especialmente intensa nas mulheres escolhidas, porque nelas a língua não apenas transmite pensamentos, transmite dimensões. De seus lábios pode surgir vida para uma alma quebrantada, direção para uma mente confusa, libertação para um coração oprimido. Suas palavras não apenas informam, transformam, porque quando o Espírito Santo encontra um coração disposto e uma língua rendida, ele faz dessa boca um altar de onde flui o fogo de Deus. Não é por acaso que um dos ataques mais comuns contra as mulheres escolhidas é fazê-las duvidar de sua voz, fazê-las crer que não têm nada a dizer, que sua opinião não importa, que devem se calar. Porque o inimigo sabe que quando essa mulher abrir a boca no tempo designado, suas palavras derrubarão fortalezas. Em 2 Coríntios 10:4-5, lemos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E uma dessas armas é a palavra pronunciada sob a direção divina. Por isso, a guerra espiritual muitas vezes começa na garganta, uma luta interna sobre se deve falar ou não, se será ouvida ou não. Mas quando ela entende que sua voz foi criada para servir a um propósito eterno, ela não se detém mais, porque já não fala por si mesma, mas pela autoridade que o céu lhe confere. As Escrituras nos apresentam mulheres cuja voz mudou destinos.
Ana no templo não gritou, mas orou com tal intensidade que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Sua oração não foi comum. Foi um clamor que ativou a vontade de Deus na terra. Em Samuel 1:13 lemos: Ana falava em seu coração, apenas seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Por isso ele a julgou embriagada. No entanto, foi essa oração que abriu o ventre fechado e trouxe Samuel, um profeta que mudaria a história de Israel. Não foi a força externa de suas palavras, foi a intensidade espiritual com que saíram. Porque as palavras de uma mulher escolhida não se medem por decibéis, mas por conteúdo celestial. Em outras ocasiões, o poder de sua palavra se manifesta em uma simples afirmação que quebra estruturas mentais. Uma frase dirigida por Deus pode desfazer anos de mentiras na mente de alguém. Um único menos Deus está contigo, dito no momento certo, pode salvar uma vida. Não porque essas palavras sejam mágicas, mas porque foram pronunciadas com a direção e a convicção que só o Espírito dá. Em Isaías 54 lemos: O Senhor Jeová me deu língua de sábios para que eu saiba falar palavras ao cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os sábios. Essa é a realidade de quem foi escolhida, recebe palavras do céu não para guardá-las, mas para entregá-las no momento exato à pessoa indicada. Há palavras que curam, outras que confrontam, outras que edificam. A mulher escolhida discerne qual usar, porque não se move pela emoção, mas pela comunhão. Não busca impressionar, busca obedecer. Sua palavra tem poder porque primeiro foi ouvida no céu. Ela não repete o que outros dizem, não improvisa mensagens vazias. Cada vez que fala com propósito, sabe que algo no espírito se moverá. Sua voz pode ser doce ou firme, mas sempre carregada de intenção divina. E não é apenas quando fala com outros que ela impacta. Também quando ora. Sua oração é uma arma, não por ser eloquente, mas por ser rendida. O céu responde quando uma mulher assim clama, porque ela não o faz por rotina, mas desde a intimidade. Tiago 5,16 nos ensina: a oração eficaz do justo pode muito. Essa eficácia não vem do número de palavras, mas da conexão com Deus. Por isso seu tempo de oração não é apenas uma disciplina, é um campo de batalha. É ali que sua palavra derruba argumentos, destrói planos do inimigo e constrói caminhos onde não havia. Também há poder em seu silêncio, porque uma mulher escolhida não fala quando o Espírito lhe indica calar. E esse silêncio também comunica firmeza, comunica sabedoria, comunica discernimento. Em Provérbios 17:27 está escrito: quem modera suas palavras tem conhecimento, e o que é prudente de espírito é homem de entendimento. Essa sabedoria também a distingue. Ela sabe quando guardar uma palavra, quando esperar o momento certo, quando deixar Deus falar primeiro. Sua boca não está a serviço do ego, mas do propósito. Às vezes o poder de sua palavra se manifesta ao declarar promessas sobre sua casa, sobre seu futuro, sobre sua geração. Seus lábios se tornam instrumentos proféticos. E o que ela declara com fé começa a se manifestar com evidência. Não porque ela tenha poder por si mesma, mas porque aprendeu a declarar o que já foi decretado no céu. Em Romanos 10:8 está escrito: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Uma mulher escolhida vive essa realidade, fala o que crê, crê o que ora, ora o que ouviu de Deus. Esse poder também implica responsabilidade. Ela não pode usar sua voz para destruir, para murmurar, para manipular, porque o que foi consagrado não pode ser contaminado. Sua língua foi redimida, foi colocada a serviço do reino, e com essa consagração cada palavra tem peso eterno. Mateus 12:36-37 deixa claro: digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Essa consciência faz caminhar com reverência, porque ela sabe que sua boca foi selada para a glória de Deus. Há momentos em que uma única palavra sua desencadeia consolo profundo, outros em que uma repreensão liberada com amor traz arrependimento. Às vezes, basta repetir uma promessa bíblica em voz alta,
para que uma atmosfera opressiva mude. Porque o que ela diz não é apenas som, é espírito. João 6,63 diz: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. As mulheres escolhidas, alinhadas com o espírito, tornam-se transmissoras de vida com cada palavra que pronunciam. E não o fazem por orgulho, mas por rendição. O inimigo treme quando uma delas fala com autoridade. Porque lembra que Jesus não usou armas físicas para vencê-lo no deserto, mas a palavra escrita. Está escrito foi a resposta que fechou cada tentativa de tentação. Mateus 4 nos mostra esse padrão, e as mulheres escolhidas o replicam hoje. Não respondem com lógica humana, respondem com a escritura viva. Não se deixam arrastar por provocações, firmam seus pés na verdade, e dali lançam sua voz com certeza. Por isso ela não pode calar sua voz. Por isso não pode silenciar sua oração. Por isso não pode permitir que o desânimo feche seus lábios. Porque quando ela deixa de falar, algo no espiritual se detém. Sua palavra é parte de um mecanismo eterno. Sua voz é um elo na cadeia do propósito. Sua oração é uma ferramenta nas mãos de Deus. E enquanto ela falar o que o céu lhe revela, a terra será transformada. Nem sempre ela verá os frutos imediatamente. Às vezes suas palavras semearão em terra dura. Mas ainda assim cada sílaba pronunciada em obediência levará consigo o germe da vida. Isaías 55:11 assegura: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é a segurança com que uma mulher escolhida fala. Ela sabe que sua palavra, se nasce em Deus, retorna com fruto. Se há uma arma que o céu depositou com especial intenção nas mulheres escolhidas, é sua boca, sua oração, sua adoração, seu ensino, sua repreensão, seu consolo. Tudo flui dessa fonte, e tudo tem poder quando foi purificado no fogo da comunhão. Há uma graça que não se vê, mas que transforma, uma influência que não depende de posição social, nem de exposição pública, nem de conexões humanas. É uma unção que flui do alto, que se deposita sobre aquelas mulheres escolhidas por Deus para impactar o mundo de forma silenciosa, mas irreversível. Essas mulheres não buscam ser vistas, não precisam de reconhecimento, não dependem de plataformas ou microfones, não vivem para atrair o olhar do público, mas para provocar o movimento do céu. E no entanto, onde elas estão, algo acontece. Elas mudam a atmosfera de seus lares, redirecionam o rumo de suas gerações, provocam alinhamento espiritual sem a necessidade de impor palavras, porque foram ungidas com um tipo de influência que não se negocia, não se força e não se fabrica. É fruto de uma vida escondida em Deus. O poder de uma mulher escolhida não se mede pelo impacto que o mundo pode contar, mas pelos frutos que o céu pode reconhecer. O que ela produz nem sempre é visível imediatamente. Às vezes sua influência germina no coração de seus filhos, na vida de seu cônjuge, na restauração de uma comunidade. Às vezes sua mera presença é um lembrete do eterno, uma provocação ao arrependimento, uma faísca que reacende a fé adormecida de quem a rodeia, porque ela aprendeu a viver conectada à fonte, e o que flui dela é uma extensão do que recebe no secreto. Não há ministério mais poderoso que aquele exercido na intimidade com Deus. A mulher que foi escolhida entende que a verdadeira autoridade espiritual se sustenta no invisível. Ela não precisa de aplausos para validar seu propósito. Não busca competição porque foi chamada a complementar, não luta para se destacar porque seu foco está em agradar o céu. E exatamente por isso seu impacto é mais profundo. O favor de Deus repousa sobre ela. Sua vida é como uma lâmpada acesa, como sal no meio da terra, como semente plantada junto a correntes de água. Sua influência não se detém em palavras, manifesta-se em frutos, e esses frutos permanecem. Jesus disse em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que estão na casa. Essa luz não é opcional. É parte do desígnio. Não brilha por esforço humano, mas por reflexo divino. As mulheres escolhidas carregam essa luz.
Caminham com uma identidade espiritual que emana em seu trato, em seu consolo, em seu conselho, em sua maneira de resolver conflitos, em sua forma de sustentar outros em meio à tempestade. O que fazem nem sempre tem títulos, mas sempre tem propósito, porque entendem que foram colocadas em lugares específicos para cumprir missões invisíveis e o fazem com diligência. A unção de influência que elas carregam não precisa de propaganda, é reconhecida por aqueles que têm discernimento. O céu as respalda porque aprenderam a viver sob obediência, como Maria, que aceitou o chamado de Deus sabendo que a obediência lhe custaria explicações impossíveis e riscos humanos. Seu sim mudou o destino do mundo, e ela o disse a partir de um lugar de rendição total. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38, essa é a postura de uma mulher escolhida, não exige, alinha-se, não resiste, rende-se. E nessa rendição sua influência se torna inquebrantável. Há mulheres que sem falar educam, que sem impor formam, que sem julgar confrontam, porque sua vida inteira é um testemunho vivo do poder de Deus. Seus filhos crescem sob sua cobertura, suas palavras permanecem na memória de quem as ouviu uma única vez, sua oração abre caminhos onde não havia, sua intercessão protege o que parecia perdido, porque sua influência está enraizada na presença, não na aparência. Sua autoridade vem de seu altar, não de sua posição. E o céu confia nelas porque demonstraram fidelidade no pouco. Lucas 16:10 afirma: quem é fiel no pouco também o é no muito. Essa fidelidade as qualifica para responsabilidades espirituais maiores. Sua esfera de influência se expande, não porque a busquem, mas porque foram provadas. E em cada prova escolheram permanecer. Resistiram à tentação de desistir, de se comprometer com o fácil, de negociar sua integridade. Por isso sua influência é legítima. Quando falam, sente-se. Quando oram, percebe-se. Quando calam, nota-se. Não se trata de perfeição, se trata de propósito. Uma mulher escolhida não é infalível, mas é consciente. Sabe que sua vida é uma mensagem, que seu exemplo pesa mais que seus argumentos, que o que ela modela se multiplica. Por isso vive alinhada, busca a Deus no íntimo, permanece na palavra, serve com humildade, ama com entrega, e em tudo isso sua influência se estabelece como uma marca indelével na vida de quem a conhece. Há um tipo de coroa que não brilha aos olhos do mundo, mas resplandece no céu. É invisível para quem não tem discernimento, mas evidente no reino espiritual. Não é feita de metais ou pedras preciosas, mas de uma autoridade conferida por Deus que marca as mulheres que foram fiéis, que permaneceram, que resistiram às provas sem perder sua identidade. Essa coroa não se ganha por mérito humano, mas por escolha divina. É um símbolo de realeza espiritual, um sinal de que essa mulher não caminha sozinha, nem sem respaldo, nem sem propósito. Ela caminha coroada por aquele que a escolheu desde o princípio. Provérbios 31:25 diz: força e dignidade são suas vestes, e ela ri do futuro. O riso não é superficial, é evidência de confiança em um Deus que já a vestiu de autoridade. Essa mulher foi coroada com graça porque não permitiu que a dor roubasse sua dignidade. Porque em cada queda escolheu se levantar com mais fé. Porque em cada processo profundo foi refinada, não destruída. Sua coroa não é feita de vanglória, mas de obediência. Não reluz por fora, mas pesa por dentro, porque foi colocada pela mão de Deus, não pelos elogios dos homens. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 4:8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa declaração revela que há uma recompensa celestial reservada para aqueles que correram a corrida com fidelidade. A mulher escolhida entende que seu caminhar na terra é apenas parte de uma história eterna, que cada passo em obediência deixa uma marca, que cada batalha librada com firmeza soma a sua herança eterna. E essa coroa não é uma promessa distante. É uma realidade presente, embora ainda não visível aos olhos naturais. Já está sobre sua vida, porque ela foi selada, marcada, diferenciada. Isaías 62:3 diz:
Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Ela não apenas carrega uma coroa, ela mesma é uma coroa nas mãos do Altíssimo. Foi adornada com honra por ter permanecido firme quando tudo ao redor desmoronava. Seu valor não está no que possui, mas no que sustenta. E o que sustenta é a fidelidade do céu. Essa coroa invisível a lembra todos os dias que foi posicionada com intenção, que sua vida não é resultado de coincidências, mas de um desígnio celestial. Ela não precisa de títulos. Sua autoridade não depende de acreditações humanas. Sua voz tem peso, não porque se impõe, mas porque sua vida respalda cada palavra. Seu caminhar é digno de confiança. Seu caráter reflete maturidade. Sua fé é estável. Seu olhar é limpo. E tudo isso nasce de uma identidade que foi afirmada do alto. Ela sabe quem é, sabe a quem pertence, sabe o que custou cada passo. Por isso não negocia seu chamado, não cede à pressão do entorno, não diminui sua luz para se acomodar, porque entendeu que sua coroa não pode ser perdida por coisas passageiras. Em Apocalipse 3:11, somos advertidos: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa instrução é direta. A coroa pode ser perdida se for menosprezada, se for trocada por elogios efêmeros, se ceder à comodidade. Mas a mulher escolhida cuida do que Deus lhe deu. Protege seu altar, cuida de sua integridade, defende sua consagração, porque sua coroa representa mais que um símbolo, representa a confiança de Deus depositada nela, e ela não está disposta a soltar o que o céu colocou sobre sua vida. Ela não precisa demonstrar nada. Sua mera existência é evidência do poder de Deus. Porque ela foi transformada, porque foi vestida com roupas de salvação e coberta com o manto da justiça. Porque passou pelo fogo e não se queimou, porque caminhou por águas profundas e não se afogou. Isaías 43:2 confirma essa verdade. Sua história está escrita com tinta de propósito eterno, e sua coroa, embora invisível, é reconhecida em cada lugar onde pisa. A honra não se exige, manifesta-se. E ela foi honrada pelo céu por sua perseverança. Algo que não se pode fingir nem fabricar: o respaldo do céu. Uma mulher escolhida caminha sob uma cobertura espiritual que a distingue, não pelo que faz, mas pelo que carrega. Não pelo que diz, mas pela atmosfera que a rodeia. Essa atmosfera é o resultado de uma vida rendida, de uma vontade entregue, de uma alma completamente disponível para os propósitos de Deus. E embora os homens nem sempre o reconheçam, o mundo espiritual o faz, porque onde ela pisa, o terreno muda, onde ela ora, os céus se abrem, onde ela intercede, as trevas recuam, não porque ela busque poder, mas porque foi considerada digna de carregá-lo. O que verdadeiramente distingue uma mulher escolhida não é o tamanho de sua influência, mas a profundidade de sua entrega. Enquanto outros vivem para obter, ela vive para render. Enquanto outros buscam direção, ela se torna direção. Enquanto muitos reclamam, ela se prostra. E nesse ato de constante humildade, Deus a levanta. Não a eleva para exibi-la, mas para usá-la como um sinal de sua fidelidade. Porque o verdadeiro poder não está no que se vê, mas no que se sustenta no secreto. E apenas aquelas que aprenderam a caminhar com Deus sem depender da aprovação humana podem sustentar o eterno sem se quebrar. O poder de uma mulher escolhida não é algo entregue para seu benefício, mas para seu serviço. Cada capacidade espiritual que Deus lhe confiou está desenhada para levantar outros, para preservar o sagrado, para abrir caminho para gerações futuras. Não lhe são concedidos dons para que brilhe, mas para que ilumine. E essa luz, quando purificada no forno da fidelidade, nunca se apaga, porque não depende de temporadas nem de circunstâncias, depende unicamente da conexão que ela mantém com sua fonte, o Espírito Santo. Frequentemente, Deus escolhe aquelas que ninguém esperava, as que foram descartadas, as que foram feridas, as que não tinham um lugar definido entre os seus, porque Ele não olha como o homem, Ele olha o coração. E quando encontra um coração disposto, quebrantado, faminto por justiça, Ele o coroa com um propósito que ninguém pode revogar. Isso é o que torna tão especial o poder dessas mulheres. Elas não o buscaram, mas o receberam.
Não o pediram, mas foram capacitadas. Não o planejaram, mas o abraçaram com reverência. E desde então não caminham por vista, mas por revelação. Esse poder não é um adorno, é uma designação. E cada dia que elas se levantam, essa designação entra em operação. Às vezes no cotidiano, às vezes no invisível, mas sempre com propósito, porque o céu não investe sua autoridade em vão. Se você foi marcada, se sentiu o peso desse chamado, se percebeu essa diferença espiritual dentro de você, então não a ignore. Você não está vivendo um processo aleatório, está no meio de uma comissão eterna. Você foi escolhida, e se foi escolhida também foi equipada. Não para ser admirada, mas para ser útil no reino. O que você carrega dentro de si é maior do que o que vê fora. E chegará o momento em que tudo que Deus depositou em você se manifestará com clareza. Não porque você o busca, mas porque é o tempo. E, quando esse dia chegar, você entenderá que cada silêncio, cada lágrima, cada oração foi parte do desígnio. Porque Deus não desperdiça a dor. E em suas mãos esse poder não será um troféu, será um instrumento para libertar, para edificar, para glorificar aquele que o tornou possível. Está pronta para caminhar com essa autoridade invisível que só as escolhidas podem carregar? Porque o céu já a reconheceu. Só falta que você creia. O Senhor está conosco. Amém. Watched it float where the wild winds go. Clouds above don't know my name, but they carry dreams just the same. They say the sky's too high to reach, but my heart doesn't learn from speech. So I fly like a kite of dreams above the doubts and broken things. Even if I fall, even if I fade, I'll ride the wind my own way. So I fly not to escape, but to believe in the sky I shape. There's a world in my quiet mind where paper wings aren't left behind. Every tug and every sway is just life showing me the way. The higher I climb, the smaller I seem, but I'm closer now to who I've dreamed. So I fly like a kite of dreams above the noise and heavy things. Even if I fray, even if I tear, my spirit's woven through the air. So I fly not to escape,
of dreams.